Nós queremos mais uma vez agradecer os nossos parceiros, BRB, TerraCap e Polpex, e ainda TOTOS. São parceiros neste seminário. Nos encaminhamos então para a segunda etapa. Senhoras e senhores, em tempos atuais, a maioria da sociedade, ou a maioria das sociedades, enfrenta a desalentadora e angustiante perspectiva de crescente caos urbano, decorrente do obsoleto e contraditório modelo de ocupação urbana implementado desde a era industrial. O cenário de acúmulo de riquezas, sem a necessária distribuição equitativa de benefícios sociais, acentuou os conflitos intraurbanos. Se para Aristóteles a cidade era o lugar para se viver bem, atualmente esta se tornou antônimo ao que se pode rotular como qualidade de vida, desprivilégio não só das cidades latino-americanas ou de economias de desenvolvimento tardio, como também das cidades ditas industrializadas e desenvolvidas. Nos últimos 50 anos, a urbanização brasileira se transformou e inverteu a distribuição da população no espaço nacional. Em 1945, a população urbana representava 25% da população total de 45 milhões. Em 2000, a proporção de urbanização atingiu 82%, sobre um total de 169 milhões. Isso significa dizer que, na última década, enquanto a população total aumentou 20%, o número de habitantes nas cidades cresceu 40%, especialmente nas 9 áreas metropolitanas habitadas por 1/3 da população brasileira. Estamos trazendo isso à reflexão dos senhores, porque esse segundo painel temático reserva uma abordagem ampla sobre urbanismo e meio ambiente. Para a função de moderador deste painel, convidamos o Dr. Dionísio Clavidianos, espero ter feito a pronúncia correta, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do nosso Distrito Federal, através do nosso CODESE. São convidados para debater esse tema os doutores Carlos Frederico Maroja de Medeiros, juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, doutora Maria Silvia Rossi, subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento, SEMA, e o senhor Alisson Santos Neves, superintendente de licenciamento do IBRAM. Então, logo a engenheira Maria Silvia Rossi esteja nesse ambiente, ela será conduzida à mesa de debates. Os senhores podem tomar seus lugares, há um microfone para cada um. Feitas essas considerações, o senhor moderador terá 5 minutos para fazer a introdução do tema e depois os senhores debatedores, 20 minutos cada um. Os tempos do cronômetro estão aqui à frente dos senhores e na lateral do auditório. Doutor Dionísio, a palavra é sua para a introdução deste painel. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, na pessoa da Andréia, cumprimentar a ADM pela qualidade do evento, pela imponência do evento. Acho que a ADM, bem como as outras entidades do setor da construção, tem cada vez mais rumar por esse caminho, fazer eventos que tragam conteúdo, que tragam ideias, que tragam instrumentos para que o empresário da construção possa se posicionar num mundo hoje muito mais complexo do que era há de pouco tempos atrás. Eu até me permito, aí os parceiros, estou vendo alguns aqui, me permito até, de alguma forma, fazer uma crítica, ia falar velada, mas não é velada, porque vai ser uma crítica que eu vou estar colocando. Eu acho que tem poucos
Acho que temos poucos empresários aqui, pode ser que até as bancas das construtoras, os advogados para os quais militam estejam aí, mas vi poucos. E não sei, ontem eu não pude participar por demandas lá do Sinduscom, e até me penitencio por isso, mas o que eu vi aqui hoje pela manhã é de um grau de aculturamento tremendo, e acho que a gente não pode se furtar isso não. Temos que encontrar na nossa agenda tempo para participar de seminários como esse. Mas, enfim, sobre o tema específico, longe de ter a simpatia e a eloquência da Fabiola, eu, como introdução aqui aos dois nobres debatedores, trouxe aqui um breve questionamento da minha parte, que eu acho que também reflete muito do que pensam os nossos parceiros. Poucos temas geram tanto consenso, quando tratados, quanto a importância da preservação do meio ambiente. Outro que não fica atrás é a necessidade do desenvolvimento da economia para a geração de riqueza e bem-estar para a sociedade. Inexplicavelmente, em muitos casos, juntar as duas variáveis é como misturar azeite e água. A demora, a dificuldade para se resolver a equação, que acaba tornando-se complexa, abre brecha para a ação de invasores, grileiros, milícias até, formação de favelas e assentamentos de péssima qualidade humana e social, criando-se até conflitos angustiantes ao cidadão, como temer os efeitos da chuva, uma bênção da natureza ansiada por todos nós aqui de Brasília, por exemplo, há poucos meses, e que se agora cai, vira pesadelo para a gente. Para nos ajudar a compreender um pouco mais desse dilema, foi montado esse painel Urbanismo e Meio Ambiente, e eu tenho a honra de estar aqui do lado do Dr. Carlos Frederico Maroja, Dr. Alisson Santos Neves, cada um representando importantes polos que tratam de tema tão importante, e aguardamos a chegada da doutora Maria Silvia, que é outra pessoa que tem muito a acrescentar. Mas, prontamente, eu queria passar, por uma questão de proximidade, não sei, o doutor Maroja aqui ser o primeiro, se me permite, doutor Alisson. Se os senhores me permitem, eu vou falar aqui que eu me sinto até um pouco mais seguro, eventualmente, para receber os tomates, né, que vão ser lançados aí. Só espero, sendo um eco-chato típico, só espero que sejam tomates orgânicos, né, que a gente está numa época em que... Obrigado. Bom, vamos lá, né? Eu preparei aqui um textozinho, né, vou ler aqui para os senhores. Para falar na articulação entre o direito ambiental e urbanístico, gostaria de recordar um grupo trivial de premissas, de modo a situarmos-nos no atual estado de arte. O ordenamento jurídico reconhece 4 aspectos do interesse ambiental: meio ambiente, natural, artificial, cultural e laboral. Logo, o direito urbanístico é parte integrante do direito ambiental. Um está para o outro, assim como, por exemplo, o direito real está para o direito civil. Em que pese o respeito à tradicional visão sumamente administrativista do direito urbanístico, atualmente prevalece o reconhecimento de seu caráter mais abrangente, justamente em decorrência de sua subordinação ao suporte ambientalista. Brasília tem uma posição peculiar na medida em que desafia a consideração de vários dos aspectos jurídicos da proteção ambiental objetiva, na medida em que abriga parte do importantíssimo bioma do Cerrado, tem problemas urbanos típicos da metrópole em que se tornou, que exigem resolução atenta à necessidade de preservação do projeto urbanístico tombado como patrimônio histórico e cultural da humanidade. A rigor, a distinção entre os aspectos jurídicos do meio ambiente é um tanto artificiosa em si mesmo, e só terá interesse na medida em que revela uma utilidade prática e porque também ainda subsistem resquícios de um paradigma fragmentário, hoje compreendido como praticamente superado em prol da visão ambiental holística consagrada pela orientação jurisprudencial de vanguarda do STJ. A visão fragmentária identificava bens ambientais reputados como de elevado valor para o ser humano e regulamentava a fruição social e econômica de tais bens,
Daí decorre o surgimento de um código de águas, um código florestal, daí por diante. Já a visão holística considera a relação necessária, integrada e sistêmica de todos os elementos que dão suporte não apenas à vida material, como a todos os aspectos da vida em sociedade, a qual é, em essência, natureza transformada, aculturada. Vivemos num momento de transição entre os paradigmas fragmentário e holístico. Ainda que fragmentário, o ordenamento jurídico começa a ser aplicado de modo articulado, com a utilização de intenso diálogo das fontes jurídicas e da coesão dinâmica das normas. É aqui cabe ponderar sobre uma das críticas que foi reiterada ontem, atinente à existência de uma profusão de normas sobrepostas e que sofrem alterações cotidianas. E aqui os senhores me desculpem, mas eu vou fazer uma certa defesa, né, de uma série de críticas que foram colocadas ontem e que eu acho que tem que ser realmente ponderadas, né? Uma delas, que foi colocada mais de uma vez aqui, foi essa questão da imensa quantidade de normativos que a gente que trabalha no direito ambiental tem que enfrentar. Eu sinto dizer que é assim mesmo que existe e sem dizer que é assim que vai continuar sendo, porque isso é característico do nosso meio jurídico, tá? O direito ambiental ele é essencialmente dinâmico e tem que ser, né? O direito ambiental e urbanístico por uma razão muito simples, muito evidente. São direitos que estão relacionados à vida, né? O direito ambiental e a dinâmica de uma sociedade que é tudo menos um organismo inerte, um organismo parado. Muito pelo contrário, né? Uma sociedade é algo vivo, que tem demandas diárias diferentes, e isso exige também uma resposta normativa, né? Então, essa loucura, esse cipoal de normas, faz parte da nossa atividade, sinto muito, né? Para o bem ou para o mal, né? É irritante, é chato, mas é assim mesmo, tá? Desculpe, mas é assim mesmo. Então, como coloca aqui, né? Ocorre tal fenômeno a rigor, uma ocorrência típica do direito urbanístico. Para o bem ou para o mal, a profusão de normas e mesmo a sobreposição de funções administrativas é característica talvez inafastável do direito ambiental e urbanístico. Isso pode ser efetivamente irritante e talvez explique a razoável escassez de especialistas nessa área, né? Como a gente já deve ter percebido aqui, quando a gente vem nesses eventos, a gente encontra mais ou menos a mesma panelinha, né? São os mesmos especialistas, porque, dentre outras coisas, é uma área que é irritante mesmo, né? Muita lei, muito normativo, mas faz parte do jogo, né? A cidade, como ambiente construído, é um organismo vivo, sujeito às mais diversas alterações ditadas pela história e pela vontade dos que a vivenciam de modo definitivo ou mesmo transitório. A dinâmica do desenvolvimento das cidades exige, por certo, uma resposta legislativa que também será tão fluida quanto as próprias cidades. Daí a consagração no direito ambiental do princípio da coesão dinâmica das normas, assim definida pelo Dr. Paulo Carmona, meu colega, que é eu acho que o grande, né, estudioso do direito urbanístico em Brasília. Ele fala o seguinte: o princípio da coesão dinâmica surge exatamente para que as modificações feitas pelas interferências urbanísticas sejam continuadas por ações que tenham pertinência e nexo com o contexto. As mesmas peculiaridades, o mesmo enfoque deverá ser dado para as ações urbanísticas de um certo local e em um certo tempo. A dinâmica do planejamento é fundamental para a eficácia desse princípio. Na medida em que certo plano seja aplicado, ele vai desatualizando com relação ao seu objetivo, justamente por transformá-lo. Assim, o plano deverá prever mecanismo de revisão e atualização do seu conteúdo. Os senhores se lembram que, inclusive, foi comentado também ontem, né, que, por exemplo, os planos diretores locais, né, os PDOTs, eles têm já em si mesmo um gatilho de revisão periódica, né? Então, esse fenômeno da alteração periódica das leis, ele não apenas é normal, como ele é exigido pelo ordenamento jurídico para se fazer face exatamente a essas mudanças que a cidade experimenta, vivencia, né? Foi uma das críticas comuns. Uma crítica que eu vi ontem, interessante, na verdade, se comentou sobre o processo, sobre a minha condução, né? Houve uma crítica que, para mim, eu encarei quase como um elogio. Mas é compreensível, né, porque para os engenheiros o mundo jurídico é um mundo um tanto quanto esotérico, um tanto quanto complicado, que não entra, vamos dizer, no raciocínio dos engenheiros, né?
Então, eu vi, por exemplo, ontem uma crítica, uma ação civil pública que tramitou na Vara do Meio Ambiente, que demorou inacreditáveis 3 anos para ser resolvido. 3 anos para ser resolvido. Isso para o engenheiro é um absurdo, porque ele pensa o seguinte, pô, em 3 anos, o JK construiu essa cidade aqui praticamente toda, né? E o desgraçado do Júnior consegue resolver o Marenga, né, que está lá na mesa dele. Mas era o Marenga que... Desculpa, uma ação civil pública discutindo, por exemplo, taxa de permeabilidade da cidade, que é um tema que eu confesso para os senhores que eu não entendo tecnicamente, eu entendo juridicamente mal e mal as questões. Então, além de admitir, por exemplo, a ADEME, o Sinduscon, que ingressaram nesse processo como amicus curiae, né, e trouxeram elementos que demandam tempo de analisar também, são petições complexas, com conteúdo técnico complexo. Eu também convidei amicus curiae de fora, o professor Frederico Flósculo, convidei outros players que pudessem me orientar sobre um tema que é importantíssimo. Agora, é claro, eu entendo que o setor produtivo se exaspere, que enquanto tem que aguardar, né, essa enormidade de tempo de 3 anos na solução de um caso. E eu fico pensando o seguinte, eu vejo isso como um elogio pelo seguinte, antigamente a gente viu o processo como algo que a gente entrava com o processo para deixar um patrimônio para os nossos filhos. Era uma coisa que demorava literalmente décadas a fio, né? E hoje, se nós temos uma reclamação de morosidade com 3 anos, é porque eu acho que a gente teve uma boa evolução, né? E continue reclamando, né? Quem sabe a gente chega num tempo de 1 ano para resolver um caso complexo desse, que realmente é algo que exaspera, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Eu fiz umas considerações sobre uma tendência, né, de superação do paradigma antropocêntrico pelo paradigma biocêntrico, tá? O que é algo seria um núcleo poliana aqui da minha fala hoje, mas eu vou poupá-los disso aí porque o tempo está acabando, mas eu já antecipo para vocês que há um movimento no sentido de um avanço em direção a uma visão biocêntrica do direito ambiental. E não estou falando isso pelo fato de ser um velho hippie, um ambientalista, nada disso. Eu vi isso anteontem no Supremo Tribunal Federal, né, com o ministro Fachin, inclusive com o ministro da Suprema Corte equatoriana, defendendo essa necessidade de superação do antropocentrismo. Só para dar um resumo da ópera para vocês, isso significa a gente considerar a natureza, não o conceito de meio ambiente, o conceito de natureza, que é um conceito mais abrangente, um pouco diverso, não mais como um objeto de direito, e sim como um sujeito de direito. Algo que ainda assusta um pouco a gente, né? Mas tá para nós sem razão, né? A gente não se assusta quando pensa em pessoas formais, né? De falar assim, o spoiler é uma pessoa formal, né? Defende seus direitos, seus interesses em juízo, a massa falida, né? As próprias pessoas jurídicas, tudo isso aí a gente tem facilidade de reconhecer personalidade jurídica, né? A fruição de direitos e obrigações. Por que não a natureza, né? E já alguns leading cases bem interessantes nesse sentido. A Constituição do Equador conferiu na Constituição expressamente natureza, personalidade jurídica para a natureza, né? La Pachamama, né? Como eles chamam por lá. Inclusive consagrou direitos da natureza, né? A natureza lá tem direito à existência, à integridade e à regeneração em caso de dano. Na Nova Zelândia, o rio Vacanui obteve o reconhecimento de personalidade jurídica também, né? O mesmo aconteceu na Colômbia, com o rio Atrato, né? A Suprema Corte de lá também concedeu essa personalidade jurídica. Na linha da doutrina, eu recomendaria um texto que vocês encontram com uma certa facilidade na web, que é La Pachamama e El Humano, de ninguém menos do que Eugênio Zaffaroni, né? Especialmente quem milita na área criminal, é um velho conhecido, né? Um jurista de primeiríssima qualidade, mesmo sendo argentino, né? Assim, é maldade isso, né? Os argentinos são intelectuais de primeiríssima linha, né?
Bom, então, é um paradigma que eu quero deixar claro aí, né, sobre esse trânsito para o biocentrismo, e que eu acho que nós estamos caminhando, que há uma certa simpatia por isso no meio jurídico, né? Apesar, né, do movimento contrário, a gente está numa época em que a questão ambiental ela deixa de ser uma invariável axiológica, né, lamentavelmente, né, inexplicavelmente. O que eu quero dizer é o seguinte: olha, assim como corrupção, por exemplo, né, ontem se falou muito de corrupção, e eu acho que ninguém vai encontrar algum expositor para defender a corrupção. Né? É uma invariante axiológica, é algo que incomoda todo mundo, é algo que não há discussão sobre a inadequação social, política, econômica, etc., da corrupção. Costumava ser assim também com a questão ambiental e deixa de ser, né, recentemente, quando a gente vê aí líderes mundiais pelo mundo afora negando coisas, consensos científicos como o aquecimento global, como a necessidade de incremento da proteção do meio ambiente, né? Mas, apesar desse tipo de absurdo, né, nós temos aí uma série de normativos bastante interessantes, inclusive de índole internacional, ao qual o Brasil adere, né, e eu gostaria de destacar nessa seara, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável consagrados pela ONU, né, e mais notadamente, dentro do que nos interessa aqui hoje, o Objetivo 11, né, que é exatamente tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Né? São diretrizes, né, para se fazer o equacionamento desse verdadeiro oxímoro, né? Desenvolvimento sustentável é uma contradição em termos evidentes. Né? São dois interesses que estão em disputa o tempo inteiro. Né? Então, houve aqui, pela ONU, um consenso de 17 diretrizes, uma delas é exatamente essa, que faz a articulação entre a questão ambiental e a urbanística, exigindo essas características para a cidade. Eu queria finalizar comentando sobre, já que a gente estava tocando, recordou, né, o tema da corrupção, e aqui correndo o risco de incidir numa advertência que o ministro Tip fez ontem, né, que é sempre complicado a gente falar em corrupção, porque aí um criminalista presente, por exemplo, vai estrilar, né, lembrar que corrupção é um tipo penal específico, a gente não pode utilizar a expressão à torta à direita. Mas eu quero fazer um comentário sobre um tipo que se criou, embora eu seja um tanto quanto crítico sobre a esperança de se resolver qualquer coisa pelo viés criminal, né? Mas, às vezes, o tratamento criminal ajuda. Né? Quem atuou em vara de família como eu antes de vir para a vara do meio ambiente, eu cumpri um karma, né? Eu acredito que seja karma hoje em dia, né? Porque eu passei boa parte dos meus 20 anos de magistratura em varas de família, e lembra que na vara de família, um dos problemas mais complexos, mais complicados que tinha era a separação de fato. Isso não existe mais em vara de família desde a Lei Maria da Penha, né? Muito bem-vinda, muito excelente. O juiz de família adoramos, né? Quando ela veio a lume, porque ela acabou trazendo soluções para esses casos que eram mais complexos. E o direito continental europeu, ele tem enfocado, especialmente a legislação italiana, espanhola, portuguesa, tem focado o problema da chamada corrupção urbanística, né? E é algo que eu acho que já passou do tempo de nós aqui no Brasil também analisarmos isso aqui. Afinal, como foi lembrado ontem, né, eu acho que a grande estrela desse evento está sendo o nosso mestre de cerimônia, né? E ele fez a tônica ontem de lembrar o seguinte: nós, desde que somos no Brasil, a gente trata mal a questão fundiária, a gente não sabe lidar com essa porcaria. Nossas leis são ruins, né? Especialmente nessa questão da proteção do ordenamento urbanístico. Então, eu vou tomar aqui o paradigma de Portugal como exemplo, né? E lá em Portugal, nós tivemos aí uma lei chamada Lei 32 de 2010, que acrescentou o artigo 278-A ao Código Penal português, e que tem a seguinte rubrica: violação de regras urbanísticas. A descrição da conduta típica é a seguinte: quem proceder à obra de construção,
Reconstrução ou ampliação de imóvel que incida sobre via pública, terreno da Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, bem de domínio público ou terreno especialmente protegido por disposição legal, consciente da desconformidade de sua conduta com as normas urbanísticas aplicáveis, é punido com pena de prisão de até 3 anos ou multa. Não são puníveis as obras de escassa relevância urbanística, assim classificadas por lei. 3. As pessoas coletivas e entidades equiparadas não são responsáveis, nos termos gerais, pelo crime. As pessoas coletivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelo crime previsto no número 1 do presente artigo. Veja que interessante, uma criminalização de entidades coletivas, né, de pessoas jurídicas, não é questão urbanística, que bem poderia ser transplantada para a nossa realidade também, porque, como eu enfatizei no começo, questões urbanísticas nada mais são do que questões ambientais. A responsabilidade criminal da empresa no direito ambiental hoje em dia está fora de dúvida, né? Bom, e finalmente, né, o crime aqui para mim do dispositivo legal. Pode o tribunal ordenar, na decisão de condenação, a demolição da obra ou a restituição do solo ao estado anterior, à custa do autor do fato. Em que pese as dúvidas sobre a efetividade da resposta penal como instrumento adequado para a resolução de qualquer problema, é certo que a corrupção urbanística precisa de maior atenção por todo o nosso Estado, inclusive pelo legislador. Com efeito, como demonstra o caso do desabamento do edifício em Vicente Pires no ano passado, que absurdamente ceifou uma vida, as ocorrências não tão raras de morte de operários em obras clandestinas pelo DF, isso acontece, né? Infelizmente não é tão repercutido, né? Por razões aí que me parecem óbvias, né? Mas acontece. E o chocante desabamento de 2 edifícios no Rio de Janeiro, né? Recentemente, todo mundo está acompanhando. Esses casos todos revelam que a tolerância com a corrupção urbanística tem consequências bastante funestas, especialmente para os que, na necessidade de suprir uma moradia que jamais é entregue de modo satisfatório pelo Estado e é inacessível economicamente para muitos pelas leis do mercado, acabam por envolver-se no ciclo de ilegalidade. Mas a corrupção urbanística deve ser combatida porque afeta não apenas os ocupantes da cidade legal, mas toda a sociedade, na medida em que gera degradação ambiental, competição desleal, desequilíbrio no mercado formal, eleva absurdamente os custos da urbanização e posterior regularização. E o que eu acho especialmente preocupante, né? Ela estimula e é fonte de ganho para o crime organizado. Né? Nós temos aqui em Brasília um surgimento incipiente de organizações criminosas especializadas exatamente em promover loteamentos clandestinos, em fazer esse tipo de coisa. E vamos convir, né? A gente não precisa disso no Distrito Federal, né? A gente já tem mazela suficiente para ter que ter esse acréscimo, né? Então, por tudo isso, é urgente que os poderes públicos incrementem os meios de coibição desse mecanismo pervertido de invade e regulariza, mas a solução do problema exige muito mais do que meramente repressão, demanda ao menos 2 atitudes estatais bem marcantes. A primeira, né, uma gestão adequada da cidade, de modo a equacionar e controlar de modo razoável, eficiente e sustentável seu crescimento. Essa aspiração foi recentemente facilitada pela edição de importantes instrumentos jurídicos, dentre os quais o zoneamento econômico ecológico, fruto de um intenso trabalho da equipe lá do IBRAM, né, que a doutora Maria Silva foi uma das condutoras desse processo, né? Infelizmente ela não compareceu para o nosso diálogo hoje, né? E o reforço no estabelecimento de programas públicos de suprimento de moradia para as comunidades carentes. É claro que isso será sempre uma decisão trabalhosa e dispendiosa, sobretudo nos dias em que há uma evidente crise fiscal do Estado. Contudo, a alternativa de simplesmente se permitir o retorno da política de negligência para com a cidade atrai custos bem mais pesados que serão suportados por toda a sociedade. Então, é algo que eu acho que tem que ser bem pensado. É uma preocupação que eu tenho muito intensa, né? E desde que, na época da campanha, ainda nós vimos nosso governador declarando que ia reconstruir casas erguidas clandestinamente,
uma promessa que eu espero que não seja cumprida, né? E a gente chegou a esse ponto no Brasil, né? A gente espera que os políticos não cumpram algumas das promessas que eles fazem na campanha, né? Então, espera-se que o governo tenha responsabilidade nesse sentido. A notícia boa é que eu tenho visto esforços nesse sentido, realmente, de se regularizar a cidade, de se dar um tratamento mais adequado. Bom, senhores, eu peço desculpas aí, já vi que eu ultrapassei o meu tempo, né, e muito obrigado, agradeço a doutora Andréia, assim, o evento está sensacional, maravilhoso, né, e obrigado aí pela oportunidade de me deixar falar um pouquinho. Eu cumprimento o doutor Carlos Frederico e pela forma com que explanou os pontos, e eu acho assim, fiquei até satisfeito de que, por caminhos poucos assim, acho que na conclusão, o que o senhor coloca tem muito a ver com aquele introito que eu coloquei, no sentido de que, enquanto não se dá um bom termo para essa causa, prolifera o ilegal, e eu achei interessante que você colocou como exemplo o caso de Vicente Pires, que é o talvez seja o caso mais emblemático, dessa inanição que teve de todos os lados. Vicente Pires, que é importante que se diga, continua proliferando, né, para cima, para o lado, a despeito de todos os esforços que os últimos governos têm feito no sentido de coibir, nós, como as associações, o poder, o jurídico tem feito, continua proliferando, e a gente corre atrás. Tentando o governo, a cidade que já não tem muito dinheiro para investir, investe lá muito dinheiro para tentar dar uma solução que hoje será paliativa. Não existe, porque tudo que começa errado, a chance é que termine errado, né? Então, fica aí, acho que é importante pontuar esse aspecto. Convido, então, agora o doutor Alisson Santos Neves, superintendente do licenciamento do IBRAM. Bom dia. Bom dia a todos. A priori, agradecer o convite. Para o IBRAM é uma honra estar participando de um evento de qualidade intelectual tão seleto. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui presente. Então, agradecer e parabenizar pela realização, toda a organização do evento, e em especial o Reginaldo, que nos estendeu o convite. O IBRAM ele sempre vai estar presente, sempre que convidado para participar de mesa de discussão tão importante. E também parabenizar a organização do evento por estar trazendo um painel sobre meio ambiente. Como o doutor Maró já colocou, e ontem o presidente do IBRAM esteve aqui, também conversou um pouco comigo da participação dele ontem aqui, haviam algumas críticas e questionamentos em relação aos conflitos da velocidade da urbanização versus as questões ambientais. E eu penso que vou trazer um pouco para vocês aqui, um pouco da nossa experiência, para que possamos compreender que uma coisa não pode andar dissociada da outra, né? A gente tem que tentar trabalhar, logicamente que a velocidade do processo urbanístico ele é muito rápido, muito mais dinâmico do que a percepção e as providências da questão pública em relação ao fato, porém é necessário que a gente possa discutir. Eu tenho certeza, dentro de uma plenária tão qualificada, a partir desses tipos de momento que a gente consegue, de fato, construir as soluções e as saídas para isso. Permitam-me, eu sou engenheiro, então sou um tanto quanto pragmático em relação a algumas questões, mas permitam-me utilizar do diploma legal, utilizar da legislação para poder tentar trazer para vocês algo que vocês conhecem muito. Então até peço licença para vocês pela a experiência e a expertise em relação ao direito que vocês têm, e peço perdão por algum escorrer que nós possamos dar aqui durante a apresentação, mas eu acredito que, tratando, visto uma questão com a base legal, a gente consegue construir um entendimento, e esse é o objetivo para todos. Começar a falar sobre a questão urbanismo e meio ambiente,
vamos tentar puxar lá da Constituição Federal. Então, aqui eu venho avocar o artigo 6º da Constituição e o artigo 225. O artigo 6º da Constituição, ele diz que é um direito social a questão da moradia. Em paralelo, e eu não digo por outro lado, eu digo em paralelo, o artigo 225, ele diz que o meio ambiente é um direito de todos. Encontrar o equilíbrio nesse processo é que é a questão. Encontrar um equilíbrio a partir do momento que existe uma demanda de moradia, né, um déficit habitacional enorme, versus as necessidades que nós temos de fazer com que esse ambiente recepcione esse déficit, essas necessidades, é o que é o nosso desafio. Perceba que construir uma casa, demarcar um lote, não é só levantar uma cerca, não é só levantar uma parede, né? Levantar um prédio aqui, o doutor Maró já trouxe exemplos, tanto aqui no Distrito Federal, quanto fora, recentemente, no Rio de Janeiro, que ceifou vidas, né? Desses 2 eventos que aconteceram, a gente perdeu mais de 20 vidas, né? Então, assim, não é só levantar, não é só ter a oportunidade de construção, ter a oportunidade, a demanda habitacional, a oportunidade econômica, às vezes. A gente tem que entender que, logicamente, é necessário atender, sim, o artigo 6º com o direito constitucional da moradia. Por outro lado, a gente tem que ter uma inteligência de saber que o meio ambiente, ele, em algum momento, ele vai se manifestar. Politicamente, a gente que trafega tanto por ser órgão público, nós estamos conversando sempre com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, o campo político e a ansiedade da população em relação a isso. O que nós podemos entender é o seguinte: quando uma população está inquieta, aconteceu há pouco tempo aqui em Brasília, na estrutural, a população de Santa Luzia fechou a estrutural, 6 horas da manhã, caos total, né? E que me incomoda, né? Quando se fecha ali, o IBRAM recebe 10, 15 ligações, porque existem processos tramitando lá e um incômodo em relação à resolução disso. Mas, por outro lado, o meio ambiente ele também tem a forma de se manifestar. Só que, infelizmente, quando ele se manifesta através desses fenômenos que normalmente trazem tragédias. Então, entender a manifestação de cada um. E saber que a gente precisa, sim, atender aquela população que fechou a estrutural, mas, por outro lado, a gente precisa, sim, observar a nossa responsabilidade enquanto agentes públicos de proteção do meio ambiente. E como encontrar essa sustentabilidade, né? Por que encontrar essa sustentabilidade? Eu vou trazer aqui 2 exemplos que também aqui em Brasília, que são situações bem pragmáticas, até colaborando com o que o doutor Maró já trouxe. Em Vicente Pires também, né, eu acredito que a maioria da plateia aqui é de Vicente Pires, em Vicente Pires também, há pouco tempo, eu acho que 1 ano mais ou menos, a gente teve uma situação que abriu-se o chão e uma picape com 2 idosos estava sendo engolida, foi engolida praticamente, né? Então, assim, uma ocupação irregular, e curioso, eu vou falar um pouco mais para frente, boa parte ali tem uma ocupação irregular de classe média, né? Aqui no DF a gente tem uma ocupação irregular de classe média e classe alta. É um fenômeno, acho que, muito peculiar daqui do Distrito Federal. Eu vim da Bahia, né? E lá, normalmente, a gente encontra situações de favelização por conta de um déficit da população de menor renda. Mas aqui a gente encontra essas variações, né? Tanto da população de menor renda, como também da população um pouco mais abastada, né? Então, ali em Vicente Pires, a gente viu uma situação, e a Vicente Pires, eu visualizo aqui o Albatene da Terra Cap, que é um companheiro nosso, que a gente vem discutindo. Ontem mesmo, no final da tarde, a gente estava numa reunião discutindo Vicente Pires, o IBRAM e a Terra Cap, e depois, inclusive, de muitas providências que já foram tomadas ali, precisam ser tomadas muito mais, né? Aquele é um processo em evolução e que, infelizmente, a gente enfrenta ainda a agressividade da grilagem, enfrenta ainda a ocupação irregular, enfrenta a verticalização ali, que é extremamente perigosa, né? Então, a gente convive com a situação de que, do nada, o chão abre e cai uma picape dentro com 2 idosos, por conta de uma chuva. Que bom que os populares ali agiram rapidamente, com coragem, para poder proteger a vida daquelas pessoas, senão seriam mais 2 vítimas fatais. Trago também para vocês aqui o exemplo de Sol Nascente, né? Para quem é de Brasília e para quem não é de Brasília, a gente está aqui a aproximadamente 30, 40 quilômetros de uma das maiores favelas da América Latina, né? Aqui do nosso lado está o Centro do Poder. E daqui a uns 30, 40 quilômetros nós temos uma das maiores favelas da América Latina, que foi
construída através de uma pressão imensa por conta dessa chegada de população ao DF buscando oportunidade. Né? Eu acho que é algo a se preocupar, mas é um fenômeno natural. Né? A gente tem uma cidade, a gente vive em uma cidade que ela é próspera. E para quem está numa situação de miséria fora, vai para os lugares prósperos. Mas as pessoas chegam aqui e, lembrando o artigo 6º da Constituição, elas querem moradia. Por outro lado, aqui existe um meio ambiente que a gente precisa proteger. Lá no Sol Nascente, a gente tem uma situação de favelização muito preocupante. Né? Que, para quem não conhece, são cenas bem preocupantes. É uma situação de moradia muito precária. O governo do Distrito Federal vem fazendo também ações lá de forma muito intensa, só que o problema é muito grande. E no Sol Nascente, além do alagamento, que é algo natural, uma vez que a gente não tem uma drenagem, né? A gente tem problema de drenagem aqui na Asa Sul e na Asa Norte. Na Asa Norte, essa semana, todo mundo viu o que aconteceu. Imagina no Sol Nascente. Então, lá nós temos situações de crateras. Eu não posso nem chamar aquilo nem de erosão, nem de vossoroca. Nós temos crateras. Né? Eu tive a oportunidade de estar visitando lá, e tem crateras que esse auditório aqui ele ainda entra e sobra. É uma coisa de louco. É uma coisa de assustar. E as pessoas morando do lado. É uma situação que a pessoa, até conversando conosco, eles não conseguem dormir. E quando eles ficam vendo aquela situação, a Defesa Civil fazendo um trabalho fantástico de acompanhamento, tudo, mas é algo muito preocupante. Quem aqui gostaria de estar cuidando da sua família, estar com seus filhos ao lado de uma cratera dessa? Então, é uma situação social que a gente também precisa observar, e o meio ambiente está atento a isso. A sustentabilidade é observar isso também. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão ambiental daquele que, quando incomodado, se manifesta de forma muito definitiva e determinante. A gente tem que observar essas questões também. Continuando, como encontrar essa sustentabilidade? E aí eu vou entrar um pouco mais na parte de legislação, muito específica aqui também do DF, em alguns exemplos, mas certamente alguns outros estados têm um diploma também muito similar, para poder trazer para vocês que dentro da legislação, dentro do diploma legal, que vocês são especialistas, né, nós temos a justificativa porque o meio ambiente, de fato, ele tem que ser parte determinante desse processo. Não apenas alertados pelas tragédias, mas dentro de um processo de planejamento, o meio ambiente ele é necessário ser evocado, ele é necessário ser convocado, porque senão a gente não consegue, de fato, fazer um planejamento que seja eficiente e um planejamento que seja funcional, né, viável. Então, eu posso citar aqui o artigo 289 da nossa Lei Orgânica do Distrito Federal, em que lá ele fala que todo parcelamento de solo ele precisa do estudo de impacto ambiental, ele precisa que seja identificado os impactos ambientais daquela proposta, daquela situação. Então, ou seja, Lei Orgânica do Distrito Federal. Isso quer dizer que houve uma preocupação dos legisladores em trazer o tema. Curioso é que esses próprios legisladores, muitas vezes, quando eles estão tentando, né, atender uma população, tudo no seu papel correto de políticos, eles não conseguem entender que aquele é um diploma que foi construído pelo Legislativo. Trago para vocês também aqui a questão da Lei Complementar 813, que é o nosso PDLT. No PDLT, que está até em revisão, o secretário Matheus aqui pode depois trazer com mais propriedade, acho que ano que vem ele vai ser revisto, que é um trabalho que vem sendo feito, né, muito pela Secretaria de Habitação, a SEDU, tem técnicos lá extremamente competentes que fazem esse trabalho. Em tempo e tempo, o PDLT, que é o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, ele é revisado. E lá ele também fala dessas questões, e essa parte curiosa que ele identifica lá, que é um fato, não é uma crítica que eu trago para aqui, é um fato. Lá nós temos a característica de ARIS, né, que é a área de revelante de interesse social, e de ARINE, né, que são as ocupações de média e alta renda. Né? O que eu estou falando é regularização, a área de regularização, né, social, de interesse social. Regularização, para vocês entenderem, quem não está acostumado, quando a gente fala em regularização, são ocupações irregulares que ocorreram, que estão de fato lá já ocupando, né, o espaço, a população já está lá, e o poder público entra para poder tomar as providências e aquele impacto ele ser mitigado, tanto no ponto de vista urbano, como do ponto de vista ambiental. Perceba que uma coisa é a gente tratar aqui de ocupação de baixa renda, né, e, novamente, aqui no DF a gente ainda tem essa complexidade. O doutor Maroja aí já tem várias
vários processos, várias situações que ele vem trabalhando com isso. E aqui é destacar o trabalho dele também com a questão da ocupação da Orla do Lago Paranoá, né, que é uma situação também nessa linha, e parabenizar ele por todo o trabalho que ele fez, né, durante esse processo, uma ação civil pública. Enfim, meus amigos, então a gente tem essa situação de aqui no DF a gente conviver com essa realidade. Conviver com a realidade de não apenas aquelas pessoas com pouca cultura, com pouca renda, estarem ocupando e degradando o meio ambiente por interesses imobiliários. A pouca renda ela vai lá para morar, mas muitas vezes aqueles de média e alta renda, ele vai por interesse imobiliário, por entender que amanhã depois o poder público ele vai lá e vai resolver de alguma forma, porque essa é a cultura que foi implementada aqui no Distrito Federal em especial. E isso é um desafio a partir do momento que nós percebemos que, tanto do ponto de vista urbano como do ponto de vista ambiental, isso foi muito agressivo. E a gente precisa agora acordar e tentar fazer as correções que são necessárias nesse processo, e que não é fácil, porque a gente mexe com a moradia, a gente mexe com diversos interesses, e isso deve ser, de fato, observado. Continuando e entrando mais na questão ambiental, a gente tem que citar a CONAMA 237, que é a CONAMA que fala das atividades que são licenciadas, e lá, logicamente, o parcelamento urbano ela está. Então, a legislação ela direciona para que... Desculpa, parcelamento do solo. A legislação ela direciona para que o parcelamento do solo é uma atividade licenciada. Para quem não tem muita noção do que é o licenciamento ambiental, todo estudo que ele busca entender e encontrar a viabilidade dos projetos, né, assim como também mitigar os impactos que ali está sendo realizado. E aí, em relação a mitigar os impactos, porque a legislação ela também pensa nisso. A legislação ela pensa não só em coibir as invasões que estão acontecendo, em fazer com que haja uma orientação quando ela for acontecer regularmente, mas a legislação ela também entende que, ao acontecimento, é necessário que dispositivos sejam utilizados para que a gente consiga mitigar e compensar esses impactos. E aí nós temos dois instrumentos, que é a compensação florestal e a compensação ambiental. Estou citando dois, mas a gente vai encontrar outros, né, dentro do diploma legal. Compensação ambiental é toda vez que a determinado empreendimento ele tem alguma agressão, em especial também mais a unidade de conservação. Como aqui no DF a gente está envolto, né, a uma sobreposição de unidades de conservação, então praticamente cada parcelamento do solo aqui, muito dificilmente, ele não vai ter a questão da compensação ambiental. E a compensação florestal ela é diretamente a supressão de vegetação. Então, a partir do momento que há um extrato de vegetação nativa que ele é retirado, para qualquer atividade, há necessidade do cidadão fazer uma compensação. Ela pode ser através de recolhimento por pecúnia e também com a questão de reflorestamento e reposição daquela vegetação em outra localização. Finalizando, respeitando o tempo e finalizando, eu vou trazer um dado aqui, que é um dado que eu acho que muitos de vocês também conhecem, um dado que foi divulgado, salvo engano, no ano passado pela DEPLAN, e o DF ele tem um crescimento anual da sua população de 2,19%. Isso significa que o DF ele cresce em população por ano aproximadamente 62 mil pessoas. E essas 62 mil pessoas, novamente, elas vêm e elas devem ser atendidas no direito constitucional da moradia e do meio ambiente. Essas pessoas elas vão precisar dormir em algum lugar, elas vão precisar estar em algum lugar. O que fazer? O desafio é esse. O que fazer? É necessário fazer alguma coisa. E o meio ambiente ele tem a sensibilidade de que é necessário fazer alguma coisa. Por outro lado, nós precisamos, de fato, acompanhar a velocidade disso. Para finalizar, eu vou avocar aqui dois personagens, eu vejo aqui a maioria, né, tem anos 70, anos 80, então eu vou tentar avocar aqui dois personagens da nossa infância e adolescência, né? O Coiote Coió e o Papaléguas, né? Todo mundo entende que o Papaléguas ele corre na frente de forma exagerada e até faz zomba do Coiote Coió. Enquanto isso, o Coiote Coió está buscando várias alternativas, está buscando vários equipamentos de tecnologia, subindo em foguete, uma hora ele pega uma mola para pular, para tentar alcançar o coiote. E eu vou colocar nosso cenário aqui muito parecido com isso. Somos o coiote. Essa ocupação que vem acontecendo, a gente tem que estar atento a essa velocidade, a gente tem que estar atento ao que vem acontecendo, para que nós possamos ter mais sucesso que o coiote.
O Coyote, todo mundo já assistiu vários episódios, ele infelizmente nunca teve sucesso. Eu espero que a gente, daqui a 20 anos, não venha com esse testemunho. Nós precisamos. E nós reconhecemos que a questão ambiental, como também o doutor Maró já colocou, era ainda muito burocrática, ela ainda é muito cartesiana, ela ainda é muito difícil, ela é muito cara. Para ter as soluções ambientais dentro do empreendimento, reconhecemos que isso. O que eu posso passar para vocês é que tanto as gestões como os técnicos de meio ambiente que trabalham nisso percebem que isso existe, percebem que isso acontece. Tanto que a legislação hoje, em especial, eu vou citar um exemplo aqui, o decreto 39.469 de 2018, de novembro de 2018, ele já trata que a infraestrutura colocada dentro das ARIs, que é regularização de interesse social, ele não precisaria dessa compensação florestal. Por quê? Além de você diminuir o valor, você também entende que, se você tem um sol nascente, você traz ali do sol nascente uma drenagem, é um serviço ambiental. Aquelas terras que existem lá, elas tendem a diminuir, tendem a e não, porque existe todo um trabalho de engenharia para que elas possam diminuir. Mas, pelo menos, a gente consegue conter aquilo ali. Então, a mensagem que eu quero para vocês, por fim, é que nós temos um desafio grande. Esse desafio está na mão de todos nós. E todos que trabalham com direito imobiliário, tanto do ponto de vista ambiental, como no ponto de vista urbanístico, como no ponto de vista do direito, de fato, né? Nós temos um desafio muito grande, que é fazer com que essas questões fiquem equilibradas. Né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo. E, infelizmente, se a gente não conseguir controlar isso, se a gente não conseguir, de alguma forma, fazer com que o Coyote alcance Papaléguas, a gente só vai ter que lamentar para frente esses fenômenos que vem acontecendo, que é a manifestação do meio ambiente que vem acontecendo, a gente só vai testemunhar com mais frequência. Nós temos chuvas mais intensas, localizadas, e a gente precisa entender o que é que o meio ambiente, a mensagem que ele está passando para nós possamos superar essas questões e, pelo menos, mitigar ou conter tudo isso. Então, está em nossas mãos e nós entendemos que é necessário otimizar todos os procedimentos, otimizar também, eu faço aqui a meia-culpa e o ponto de vista crítico, nós precisamos otimizar os instrumentos de meio ambiente, otimizar os processos de licenciamento ambiental, para que nós possamos também atender as expectativas com segurança técnica, segurança jurídica. Muito obrigado. Chamo a palavra nesse momento do nosso querido presidente da DMDF. Bom dia a todos. Desculpa quebrar o protocolo. Quero até falar sentado aqui, que fica mais fácil. Esteja à vontade, o evento é seu. Não, não é meu, não. O evento é nosso. Como nós temos um tempo aqui, né? Infelizmente, a doutora Maria Silvia não pôde vir, e que seria muito importante para nós a participação dela, porque ela, inclusive, é testemunha da nossa proatividade em relação a esse assunto do meio ambiente, a proatividade não só da ADEME, mas do Sinduscon, do setor da construção, em relação a esse tema tão rico para todos nós. Na verdade, o que eu queria era apenas fazer aqui não é nem um contraponto, mas fazer algumas considerações em relação a esse estado de coisas que nós estamos vivendo no Distrito Federal. Agora há pouco, antes de começar o evento, eu estava comentando aqui com o doutor Maroja, com o nosso juiz de meio ambiente, que, aliás, muito obrigado pela participação do senhor desde o primeiro dia. Eu acho que isso, para nós, é muito importante, para o senhor ver a preocupação do nosso setor em relação a essas causas que são tão importantes para a sociedade brasileira, e nós estamos engajados nisso. Temos vários temas que nós tratamos aqui, e esse do meio ambiente, para nós, também é extremamente rico. Então, o que eu estava comentando com ele, a evasão de riqueza que houve com essa ocupação orquestrada nesses últimos, talvez, 30 anos, né, doutor Maroja? Porque a gente sabe, o senhor até colocou aqui, que nós temos um crescimento aí de mais ou menos 60 mil, 70 mil pessoas ano,
E, infelizmente, o poder público não planejou e não fiscalizou. E quem perdeu com isso? O setor imobiliário. Uma conta muito rápida, só com as 100 mil unidades de ontem, a gente fez uma conta aqui de 50 bilhões de valor de VGV. Se a gente fizer aí 15% disso, é mais ou menos impostos e taxas. São 7 bilhões que o Estado deixou de recolher. E nós estamos aí vendo o problema do trânsito, porque cada invasão, por mais modesta que seja, tem um carrinho parado na porta. Depois somos nós que compramos terrenos regulares, terrenos legais, da Terra Cap. Só trabalhamos com terreno legal. Nós precisamos tirar a certidão negativa todo dia. Na ADEME não tem nenhum associado que é grileiro, que trabalha com loteamento irregular, com construção ilegal. E somos obrigados a ter que fazer um relatório de impacto de trânsito, sendo que temos uma lei que isso consta para fazer em projetos urbanísticos. Quer dizer, levamos não sei quantos anos para superar isso. Depois, o problema da permeabilidade. Nós temos aí o problema da seca, né, que nós vivemos, e a falta d'água. A demanda desses condomínios ilegais, essas construções ilegais, é que aumentaram o consumo de água. Então, o poder público, mais uma vez, penalizou a sociedade que quer viver legalmente, que paga os seus impostos. Esse problema da chuva eu coloquei aqui ontem. Isso não é que aumentaram as chuvas, não, doutor, você desculpe. As chuvas, se for pegar aí as médias, tem ano que chove menos, mas tem ano que chove muito. Desde 2001, esse problema está aí posto. O estádio não existia. Esse problema desses projetos, já tem projeto pronto há muito tempo. Ficamos discutindo o sexo dos anjos e não executamos. Tinha dinheiro federal e perdemos o dinheiro. Essa inoperância do governo é que não pode continuar. E aí quero colocar, e quero que o senhor fique sensibilizado e que o doutor Maroja fique sensibilizado. Nós precisamos, para coibir essas invasões, concordo plenamente, as pessoas precisam morar. Mas se nós não acelerarmos os processos, nós queremos tudo legal. Só precisamos de acelerar os processos. Não podemos levar 14, 15 anos, como foi colocado aqui pelo ex-presidente da Terra Cap, hoje diretor comercial, o doutor Júlio César. Eu estava, como membro do Complan, na mesma reunião em que ele era o relator e disse aqui que levou 14 anos para aprovar um parcelamento de 60 lotes. Quer dizer, isso não pode mais acontecer, porque nós poderíamos ter entregue todas essas habitações em todos os níveis, como o senhor mesmo disse, Brasília tem invasão de rico, tem invasão de classe média, tem invasão de pobre. É sui generis. E por que tem isso? Porque a gente sabe que fecharam os olhos para isso. As coisas aconteceram e até eu sempre, desde o dia que eu tomei posse na ADEME, eu disse isso. Nós da ADEME também somos culpados porque nunca levantamos a voz. Eu levantei no meu primeiro discurso de posse contra isso. Sempre me revoltei contra isso. Mas, infelizmente, as coisas continuam acontecendo. Nós estamos vendo aí agora, desde quando teve a eleição, houve um aumento de construções ilegais, houve um aumento de invasões, houve um aumento de ambulantes na rua. Por quê? Porque a fiscalização não está sendo efetiva como estava acontecendo recentemente. Desagradou alguns políticos a atuação da AGFIS, desagradou, mas é isso que a gente precisa ter em Brasília. Nós não podemos passar a mão na cabeça e dizer que estava tudo... O que a Bruna fazia estava correto. E, inclusive, deu um testemunho aqui. Ela tentou e conseguiu atuar para poder liberar os habites dos lotes
legais, das construções legais que nós fazemos. Conseguiu, inclusive, interditar algumas dessas obras ilegais para serem demolidas. Chegou a pedir recursos para nós na DEM, que nós não temos nada com isso. Nós fizemos uma reunião na associação e não aceitamos. Ela precisava de 300 mil reais só para demolir um prédio, que para um governo não é nada, mas que tem um simbolismo muito grande, inclusive para evitar tragédias como essas que vêm acontecendo aqui e lá no Rio de Janeiro. E não é no Vicente Pires, a gente sempre fala no Vicente Pires, mas é porque é emblemático. É interessante, a direita em Brasília é ilegal e a esquerda é legal, quando a gente está subindo a EPTG. Né? Porque o Vicente Pires ele cresceu mais rápido que Águas Claras. Enquanto que Águas Claras eu preciso tirar RIT, tinha problema de permeabilidade, todo mundo construindo em Vicente Pires. Recebemos há coisa de um ano e meio atrás, né, doutor André, lá na DEM, um desembargador do trabalho e uma juíza do trabalho para a gente discutir assuntos voltados, até era um problema de deficientes em obras e tal, até um assunto extremamente nobre. Mas aí um associado nosso fez um questionamento. Pois é, desembargador, como é que a gente pode conviver com as nossas obras, tem fiscalização do trabalho diariamente? Somos multados, E, no entanto, as obras do Vicente Pires não acontece nada. Aí ele virou para mim e disse, pois é, vocês precisam denunciar. Eu fiz apenas uma colocação para ele, doutor Maroli. O senhor, pelo tudo que disse aí, nós somos da mesma idade, o senhor veio para Brasília também muito cedo, o senhor foi criado em Brasília como eu estou em Brasília desde 61, amo essa cidade. E, de repente, nós que fomos criados aqui, sabemos o que é legal, o que é ilegal. Não precisamos de denúncia, não, é só tomar providência. O senhor sabe que todas as obras do lado direito da IPTG, quem está subindo para a Taguatinga, é ilegal. O senhor não está vendo que está todo mundo lá sem capacete? E, no entanto, não embargam obra, não fazem nada. Isso é uma hipocrisia que nós vivemos em Brasília. E no Brasil é verdade. Mas aqui, como capital federal, nós vimos ali aquele Vilagem Alvorada ser construído na cara de todos nós. Uma invasão na Ermida Dom Bosco, na cara do presidente da República. Porque Brasília, inclusive, são terras são de todos os brasileiros. E ninguém tomou providência. Ninguém. Inclusive, conheço pessoas muito próximas a mim que, inclusive, fizeram gestões para poder impedir, para poder embargar esses condomínios, inclusive esse especificamente que eu estou dizendo aqui, quando ele começou. No entanto, orquestradamente, deram um cala-boca e a coisa aconteceu. Então, isso, para mim, é uma vergonha, e eu quero só fazer um apelo aos senhores. Não queremos nada fora, nada além da lei, mas nós precisamos muito, doutor Maroli, de celeridade, para que nós possamos ofertar lotes, construções regulares para atender a demanda do mercado. Eu digo que a demanda, quando nós tivemos um excesso de oferta, quando eu tomei posse em 2013, em 2012 nós tínhamos 16 mil unidades em oferta. Está super ofertado. Falei, gente, não é bem assim. A demanda em Brasília é muito grande. 60 mil pessoas ano, estão há anos e anos migrando para cá. Então, existe uma demanda latente. E eu reclamava na época para aprovação dos projetos que levavam 2 anos, até 3 anos, doutor Maroli. E as construções ilegais rolando soltas. Os prédios, esses prédios que estão fadados a cair a qualquer minuto, rolando solto. E eu dizia, nós vamos ter um problema de desequilíbrio de oferta, porque nós não estamos tendo produtos para produzir. Muitos dos governantes daquele momento ficavam rindo.
Hoje, nós temos 2.800 unidades residenciais em oferta no setor formal. O que vai acontecer? Qualquer lançamento feito hoje leva 36 meses para ser entregue. As pessoas vão querer invadir. Então, eu preciso fazer um apelo a todos os senhores. Doutor Matheus Oliveira está aqui também e tem sido muito proativo e muito preocupado com esse problema para a gente ter celeridade na liberação dos nossos projetos, das nossas licenças ambientais, das nossas demandas judiciais e, principalmente, dos nossos habites. Pasmem os senhores que nós ficamos aí, em 2015, com mais de 15 mil unidades apenas de associados da ADEME, alguns empreendimentos com mais de 2 anos, sendo questionado um projeto aprovado e chancelado pelo governo do Distrito Federal, prejudicando quem quer morar. Isso é um absurdo, nós não podemos mais aceitar um negócio desse. Pode até ter problema na aprovação? Pode, judicializa, prende quem fez errado. Agora, o cliente não pode ser penalizado. Ficar na porta do... E muitos desses nossos clientes, por conta dessas dificuldades de habites, destrataram as suas unidades e foram morar nessas invasões espalhadas pela cidade. Podem ter certeza disso. Aproveitaram, porque eles precisavam morar. E foram morar. Por conta disso. Então, desculpe eu ter me alongado um pouco, mas eu queria aproveitar para deixar as autoridades aqui sensibilizadas com as dificuldades que nós vivemos. Muito obrigado. Paulo, se eles não ficaram, eu que já te conheço há muito tempo, sei das dificuldades, eu fiquei. Não, mas parabéns, viu, Paulo? A gente que é homem público também, a gente representa uma associação, a gente é porta-voz dela, a gente tem que ter coragem para falar, porque do contrário é o que muita gente faz, né? Fica ali só pelo bom do cargo, e aliás o nosso cargo como diretor, eu não vejo nada de grande coisa assim, aliás não sei nem por que a gente faz tanta questão, né? Mas se não for para emitir o sinal, gritar socorro, e eu acredito que ninguém tem o que questionar o que você falou. Eu só queria complementar uma coisa que eu esqueci no início, sobre o doutor Carlos falou muito a questão das milícias, o Alisson falou também, tudo. Eu lembro que, e a gente está dizendo que o nosso caso ainda não é parecido com o do Rio, eu lembro que há 4 anos atrás, mais ou menos, eu li uma reportagem muito grande no estado de São Paulo, falando, viu, doutor Alisson, de milícias que já atuavam no sol nascente. Isso faz 4 anos. Isso faz 4 anos. Estou dizendo isso porque se a gente não ficar de olho, tudo isso que o Paulo falou aí, ó, 60 mil pessoas chegando, eles querem morar. Antes de ontem, no Jornal Nacional, a parente da família que foi dizimada com a história, né, com a queda do prédio, morreu o pai, mãe e os 2 filhos, ela é tocante, eles estavam felizes, que estavam morando agora num prédio que era deles, não estavam pagando aluguel, aquele porcelanato, eu lembro que eles falaram do bendito porcelanato, né? E morreram. Atrás do sonho, né? Atrás do sonho que é legítimo, né? O sonho que é legítimo. Ontem aquela chuva que deu no fim do dia, eu indo para casa, aí passo por aquele ponto de ônibus cheio de gente, assim, nossa, esse povo vai para onde, né? Eles falam, eu pelo menos vou para um lugar quentinho e toda essa questão, né? Então a gente tem que estar, todo mundo, não é só todo mundo, nós, construtores, todo mundo, tem que estar muito sensibilizado. Parabéns, Paulo. Nós vamos para as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Alisson, Mirte Silveira e Silva. Ela pergunta, existem várias áreas no DF com problemas no dia da chuva, Vicente Pires, Arniqueira, Sol Nascente, etc. Qual seria efetivamente a ação do governo para ajudar a população no geral? Rapidamente. Um dos grandes problemas, e eu acho que o mais evidente nesse momento para a questão da ocupação irregular é em relação à drenagem. Falando em drenagem, a gente já está envolvendo aí 3, 4 órgãos do Distrito Federal, né? Falando especificamente do Distrito Federal. E existem soluções que são possíveis, e existem soluções, eu ainda ontem estava vendo uma
uma entrevista do colega da Nova Cap, falando sobre a questão da drenagem aqui na Asa Norte, né? E ele colocando que ali precisaria de uma obra que ultrapassaria 100 milhões. Né? Perceba que a gente está falando de uma área planejada, né? Se a gente for levar isso para uma realidade, Vicente Pires, por exemplo, que é a discussão que a gente vem tendo ultimamente sobre a questão da drenagem, que é algo calamitante ali naquela região, e perceba que aqui a gente está falando de uma área que é regularizada, de uma área que foi feita com certo planejamento. Onde não, Vicente Pires, o problema maior do Vicente Pires é que você está trocando pneu enquanto ele está andando. Com uma solução de que não necessariamente a gente vai conseguir alcançar 100% de sucesso. Né? A gente tem ali o córrego Vicente Pires, que ele vai receber, né, a questão da drenagem da chuva, mas será que ele suporta? Porque quando foi pensado a ocupação urbana, ninguém pensou se o córrego iria suportar de fato. Né? Então, assim, é complexo, a gente tem que continuar perseguindo. A tecnologia, as técnicas, elas vêm melhorando com o tempo, vão se tornando menos impactantes do ponto de vista ambiental, menos impactantes, mas sempre serão impactantes. Por outro lado, a gente precisa, sim, de situações em que, de fato, não há como aquele espaço receber aquela quantidade de pessoas e aquele grau de impermeabilidade, infelizmente. Os projetos existem. Hoje eu deparo com um jornal dizendo que vão fazer projeto de novo. Não dá, não tem jeito. Perdemos a verba federal. Nessa reunião, esse assunto, nós discutimos no Complan, quando estavam lá querendo fazer, ali em frente ao iate, bacias de contenção, né, que, se eu não me engano, o nome é esse, porque ela era céu aberto, os arquitetos urbanistas de plantão, não pode ser de céu aberto. Ela é de céu aberto em todos os lugares, no parque tem, lá no Bulemarx tem, em vários outros lugares tem. Por que precisava ser a céu aberto? Aqui nós temos um horizonte maravilhoso, não temos que fazer. Isso não vai atrapalhar, não vai impactar nada. Tem soluções de paisagismo que podem disfarçar isso. Não. O IPHAN decidiu que vai ter que ser fechado, que vai ter que ter um sistema de filtração, e aí vamos fazer um novo projeto, e o ano que vem já está marcada a próxima inundação da Asa Norte de novo. Os projetos estão aí, gente. Tem que executar. Chega de burocracia. Não podemos mais permitir isso. Esse serviço da Asa Norte precisa ser feito imediatamente. Tem projeto e até há pouco tempo tinha dinheiro federal para isso. Por qual motivo o licenciamento ambiental corretivo é tão lento? Bem, eu costumo dizer que o licenciamento, e aí assim, a questão ela é centralizada dentro do IBRAM, né? Mas o licenciamento, na verdade, ele é um conjunto de informações, é um conjunto de reunião de informações, que ele não apenas depende da questão do IBRAM, né? E aí ele depende dos projetos de drenagem, e a gente está falando de Nova Cap e a DASA. Ele precisa da questão do trânsito, a gente está falando do DETRAN. Ele reúne todas essas informações, muitas vezes precisa de audiência pública. O que eu volto a dizer é o seguinte, é um processo que ele é complexo, né? E quando a gente fala de licenciamento corretivo, a gente está falando de ocupações que ocorreram e a gente agora está buscando corrigir, né? Então, ele não é uma coisa planejada para fazer-se daquela forma, que logicamente é mais fácil você pegar um papel em branco e construir em cima desse papel em branco. Então, a gente tem que entender qual é a realidade que está posta e discutir o que é viável ambientalmente a partir dali, e o IBRAM ele vai reunir essas informações que a gente precisa para tomar de decisão sobre a viabilidade ambiental, não e de que medida. Né? A viabilidade ambiental desde que? Essa semana agora a gente trabalhou uma licença de uma ocupação, de uma regularização lá na região do Planaltina, e havia alguns lotes que estavam sobrepondo APP, área de proteção, tudo, e a gente teve que entender o seguinte, olha, lotes que estão acima de 800 metros quadrados, para fora da área protegida, eles podem se manter. Lotes que ficarão, considerando a área protegida menor do que 800 metros quadrados, eles não vão poder existir. Ou seja, é um trabalho que é um trabalho de varejo, é um trabalho de
do varejo. Você tem que pegar um lote por lote para poder entender como é que foi aquela ocupação e saber se ele pode ficar ou não, porque é isso, a gente está falando da vida das pessoas e do sonho das pessoas. Agora, por outro lado, nós entendemos que é necessário otimizar o processo, é necessário ter starts muito mais proativos, efetivos, e que a gente consiga ter a reunião dessas informações de forma muito mais rápidas e eficientes e corretas tecnicamente para que a gente tome a decisão. Entendemos e reconhecemos que há um problema a ser resolvido. Por outro lado, de fato um processo complexo que a gente precisa também respeitar a necessidade de tempo que ele vai exigir. Quem fez a pergunta foi a Júnia Bittencourt. Bom, e Sérgio, eu vou passar para o senhor duas perguntas. Uma é a do Gama, dos conselheiros jurídicos da CEBIC, que pergunta, na sua visão, é coerente o Código Florestal ter parâmetros iguais para áreas urbanas e rurais como a APP? E a outra é do Dr. Miguel Roberto, que fala assim, qual a sua visão crítica sobre as disposições da Lei 13.465 de 2017, REURB, que flexibilizam excessivamente os parâmetros ambientais urbanísticos no afã de regularizar assentamentos ilegais? Essas duas são para você. Com relação ao Código Florestal, eu estava colocando aí na minha exposição que, na realidade, direito ambiental é um campo bastante amplo, né? E engloba também o ambiente artificial construído, né? As cidades. E dentro do planejamento urbanístico, o respeito aí às áreas verdes, né, aos espaços abertos, ele tem uma importância realmente crucial, né? É tão relevante dentro da cidade quanto no campo, né? Eu diria até que tem relevâncias distintas, tem importâncias distintas, inclusive nos impactos sobre a saúde da população. Então, eu acho que, na realidade, eu não vejo uma grande incoerência no sistema de proteção de unidades de conservação que estejam situadas na área rural ou na área urbana, né? Porque, afinal de contas, o interesse jurídico aí é o mesmo, né? De tutela adequada de uma unidade de conservação de acordo com as características daquela unidade de conservação. Então, não vou dizer assim, por exemplo, né, uma APP na orla de um lago urbano, como Brasília, tem que ter um espaço de proteção menor do que uma situada numa área de floresta, numa área silvestre, porque, na verdade, são unidades que têm características similares, né, embora estejam situadas em contextos um tanto quanto diversos. É só a gente mudar um pouco o enfoque. E aí é o ponto, né, da vantagem do biocentrismo sobre o antropocentrismo que eu estava colocando no começo. Você muda um pouco o enfoque do seu interesse, né, particular, como cidadão urbano, para o interesse da conservação ambiental, isso fica muito mais compreensível. Com relação à crítica sobre a Lei 13.465, quem acompanha a minha produção lembra... Eu fui, inclusive, muito criticado por conta disso também, né? Os que atuam lá na minha jurisdição sabem que a Vara do Meio Ambiente sempre esteve aberta. Se alguém disser aqui que já teve alguma dificuldade de falar comigo, vai estar sendo absolutamente injusto, né? O senhor é testemunho, as portas sempre estiveram abertas lá. Agora, eu tenho realmente talvez um defeito, né? Que é um tique que os juízes em geral têm, que está sendo, inclusive, muito discutido hoje em dia, que nós somos meio grosso mesmo, né? Nós somos meio mal educados. Eu acho que é uma vantagem, né, da nossa atividade, como eu não dependo de voto, eu não dependo de ibope, né? Eu tenho o direito de ser antipático, né? E eu comecei, quando essa lei veio a lume, eu comecei a chamá-la de lei da grilagem, né? E muitos, inclusive, ficaram ofendidíssimos com isso, né, que é um absurdo um juiz criticar uma lei. Mas eu reitero, né, por que eu chamo ela de lei da grilagem? Porque ela, na realidade, ela concedeu uma série de incentivos indiretos para essa atividade de grilagem, né? O que acontece é o seguinte, nós tínhamos
um limite, né, legal temporário na lei do Minha Casa Minha Vida, né, que depois foi estendido na Lei 13.465 para até dezembro de 2016. Né? Então, até as ocupações até dezembro de 2016 vão ter que ser objeto de um procedimento de regularização mais atento, o sujeito que está lá tem que ser mantido no lugar. E quando a gente vê essa dinâmica, a gente observa justamente que o legislador, de certa forma, está acenando para as pessoas é o seguinte: olha, ocupa mesmo, invade mesmo, porque daqui a 10 anos vem uma lei nova e vai dizer que até 2030 se regulariza. Né? E a gente não supera esse problema nunca. Né? Com relação à dispensa, né, de licenciamento, o afrouxamento, né, das exigências para regularização, eu acho isso francamente injusto, por uma razão que o doutor Paulo colocou aqui. O empreendedor formal ele tem uma dificuldade muito maior do que, eventualmente, quem vai regularizar uma situação que está troncha. Isso é injusto, evidentemente injusto, manifestamente injusto, na minha opinião. Né? Quem conhece a minha produção sabe que quando ingressei, quando eu assumi isso é meio ruim, né? A gente tem que falar, isso é uma terminologia da nossa área, né? Assumir a vara do meio ambiente. Né? Mas, vocês entendem, né? O que eu estou falando. Então, quando eu me titularizei lá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi promover alguns instrumentos que são previstos na lei, mas são quase uma aberração. Né? A maioria dos juristas nunca viu isso aí, que são os conflitos positivos de competência, né? Que são raros porque são dois juízes brigando para ter um processo, basicamente. E eu entendi que a vara do meio ambiente deveria concentrar todas as arguições de controle de legalidade de atos da AGFIS relativos a demolições em loteamentos clandestinos. Né? E a minha ideia era justamente tentar unificar o tratamento disso daí, porque eu sempre achei uma coisa absurda você chegar, por exemplo, em Vicente Pires, tem lá a chácara 26, né? Aí o governo vai lá e vai dizer o seguinte: temos que desocupar toda a chácara 26 para colocar equipamento público. E tem 10 unidades edificadas clandestinamente lá, e vai ter 2 ou 3 que vão subsistir por conta de uma liminar de um juiz. Então você vai ter, né, numa mesma região, situações idênticas, mas com tratamentos, com consequências jurídicas distintas. O que para mim é injusto e, especialmente do meu ponto de vista, ocasiona um desprestígio para a instituição que eu atuo. Né? Eu sou muito favorável à unificação da jurisprudência, ainda que às vezes isso me incomode, né? Uma jurisprudência que eu não gosto, mas que está consolidada. Por conta disso, o doutor Bardabro ele enfatizou muito esse ponto. Né? Nós precisamos ter segurança jurídica, nós precisamos ter previsibilidade do que vem dos tribunais. Né? Mas o fato é que a gente esbarra aí num aspecto político relevante, né? Como já foi colocado. Nós estamos numa unidade da federação em que mais de 40% das residências elas estão construídas clandestinamente. Né? E se você faz um trabalho de prestigiar, e eu prestigiei a AGFIS na gestão anterior, não foi à toa não, é porque eu entendo que ela estava fazendo cumprir a lei. Né? E a minha função, independentemente de eu ser flamenguista ou comunista ou reacionário, o escambau, é fazer cumprir a lei. O meu juramento, quando eu assumi a magistratura, foi esse, e eu levo a sério, né, esse tipo de coisa. Mas, assim, o fato é que eu encontrei toda uma sorte de resistência social com relação a isso daí, inclusive de entidades da relevância, da honorabilidade do Moab, por exemplo, né, que combateu intensamente essa atividade da AGFI. Desculpem eu estar colocando o dedo numa ferida, mas é um fato. Né? Eu recebi, por exemplo, eu me lembro de uma advogada, uma senhorinha, né, já idosa, e a partir de um certo momento da vida da gente, a gente entra numa fase de Desi Gonçalves, né? A gente é autorizado a falar qualquer coisa, né? E a velhinha senta na minha frente e fala assim: olha, doutor, eu tenho que falar uma coisa para o senhor, que eu estou representando uma comunidade inteira.
Eu vou dizer uma coisa para o senhor é muito mal, o senhor é um cara malvado demais. Né? Tudo que a gente pede aqui, o senhor interfere, o senhor deixa a GFIS derrubar a residência de todo mundo e tal. Eu falei, olha, doutora, o senhor desculpe, eu não queria ser mal assim, mas não sou eu, é a lei que fala, né? Eu dou cumprimento à lei. Olha, o triste é o seguinte, doutor Paulo, eu vou dar uma má notícia para o senhor. Por conta dessa atuação, desse surto, né, de eficiência da GFIS, eu acho que foi um surto, né, que a gente não vê isso comumente acontecer. Houve um movimento. Hoje em dia a gente fala muito de ativismo judicial, mas há o ativismo legislativo também, né, que é quando o legislativo ele começa a editar normas para se contrapor a decisões judiciais. E o novo, eu já vou abrir aqui para o próximo painel. O novo Código de Obras e Edificações do DF, ele, na verdade, afrouxou, tá, as regras de fiscalização edilícia, especialmente nessa questão dos loteamentos clandestinos. Eu não sei como isso ainda vai ser trabalhado pelos tribunais, né, especialmente no viés de inconstitucionalidade, mas a má notícia é que isso que o senhor falou é um diagnóstico que eu concordo, né? A ilegalidade, aliás, não concordo não, eu vou dizer para o senhor que o senhor fez um cálculo por baixo, o senhor analisou os prejuízos do seu setor, porque um loteamento clandestino, além do lucro cessante que o mercado imobiliário experimenta, né? O que vocês deixaram de lucrar, tem um custo social, um custo coletivo gigantesco. Porque você, para empreender obras de infraestrutura num lugar como Vicente Pires, por exemplo, você vai gastar 4, 5 vezes o que o governo gastaria se fizesse a coisa direito, né? Ou seja, fazer a infraestrutura antes e colocar as edificações posteriormente. Então, é um prejuízo gigantesco e que a gente deveria estar trabalhando de como evitá-lo. Infelizmente, o nosso legislativo ele caminhou no sentido contrário, de se afrouxar essa fiscalização. Né? Então, assim, eu espero que isso aí seja algo que seja mais discutido, né, socialmente e que nós possamos reverter. Tá? Só um comentário rápido. Primeiro que o senhor sempre nos atendeu com muita atenção, não temos o que reclamar. E isso que o senhor colocou aí, o senhor sempre foi muito sincero, e eu acho que sinceridade não faz mal a ninguém. Nós não temos esse politicamente correto, nós temos que acabar no Brasil. Então, eu comungo com essa sinceridade que o senhor trata a gente, e eu não sabia do seu humor aguçado. Parabéns. Mas, em relação a esse problema do Vicente Pires, por exemplo, o problema lá do sol nascente, os senhores não sabem, mas o dinheiro que tem sido usado lá é o do FGTS, que poderia estar sendo usado para fazer, podia estar sendo usado para fazer obra social, casas populares. E, no entanto, num lugar que não se recolheu nenhum tostão de FGTS, esse dinheiro está sendo voltando para lá, indo para lá, para beneficiar essa população. Isso, para nós, é muito triste. Senhoras e senhores, encerramos mais um painel. Nossos aplausos aos senhores debatedores pela qualidade dos temas aqui tratados, os nossos agradecimentos pela presença de cada um. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília.